Obrigada a vocês pelo convite. Então, Laura, a pergunta que a gente vai tentar, quer dizer, você vai tentar responder, a gente vai atrapalhar, é se é possível conciliar as promessas de campanha do Lula com o compromisso de manter a responsabilidade fiscal. E a gente estava comentando no primeiro bloco justamente que uma delas, que era acabar com o orçamento secreto, já está em dúvida, né? Por conta da necessidade de aprovar essa PEC, essa emenda constitucional para aumentar o teto de gastos. Laura, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Zé. Eu acho assim, a gente tem alguns desafios, um mais de curto prazo, que já está colocado, que eu acho que o problema, né, é que esse orçamento secreto e a lei não inclui as despesas que, inclusive, já estão, né, os programas sociais existentes, como o Auxílio Brasil. Já havia, né, esse orçamento secreto que já tinha furado o teto. Então, é claro, o governo Bolsonaro deixou uma armadilha, né, deixou uma bomba relógio para quem fosse o sucessor. Né? Então, o governo Lula já começa tendo que fazer esse movimento. Não há outra alternativa, né? Claro, a gente pode entender qual é a melhor forma, né? Mas você não tem como, com o atual teto de gastos, manter o programa social ampliado, né, que agora se tornará novamente o Bolsa Família, ou seja, o novo Bolsa Família, não pode, não é compatível com o atual orçamento, com a LDO, com o teto de gastos. Então, o problema é para 1º de janeiro e você não tem como fazer de maneira irresponsável aquilo que o Bolsonaro fez em 2021, que é eliminar do nada um programa desse tamanho. Então, acho que tem algo que a gente precisa entender que há uma urgência, e aí qual será o mecanismo para conseguir garantir, né, a manutenção de um programa ampliado. Né, acho que a gente vai precisar de uma PEC. Agora, não tem nada de secreto nisso. Né? Acho que a gente não pode chamar de orçamento secreto o que é feito com transparência, de maneira pública, aberta, negociada. Né? Agora, eu também não acho que essa é uma solução que tem que ficar sendo utilizada depois. Acho que a gente precisa ter uma nova regra, uma discussão de uma nova regra que seja sustentável, que seja transparente, que garanta essa sustentabilidade fiscal, mas que também permita que a economia cresça, que que o orçamento cresça junto com a economia, né, e que dê, portanto, espaço para esse programa, mas também para a agenda econômica no geral, para a agenda social, para a área da saúde, para a área climática, tudo que tem que ser feito e que faz parte, né, do programa e da agenda de qualquer presidente que se dispõe a governar, né, que não era o caso do atual. Laura, se eu entendi o que você está falando, e eu acho que concordo, tem uma situação de emergência que não vai acontecer todo ano, certo? Que o Bolsonaro está fez um estelionato eleitoral e a conta vai ser paga, seria até paga por ele, se ele tivesse conseguido fraudar as eleições, mas, enfim, sobrou para o Lula que ganhou, e para resolver um problema que tem essa premência, né? Tem que rodar a folha de pagamento do Auxílio Brasil já o mês que vem, enfim, as pessoas contrataram um empréstimo consignado, não vão ter dinheiro, não vão receber o dinheiro para pagar o empréstimo, enfim, seria uma catástrofe, né? Do ponto de vista social e econômico também, né? Mas eu queria, quer dizer, uma solução de emergência e isso justificaria agora. Mas e no médio prazo? Né? Você falou, bom, tem um problema de curto prazo. No médio prazo, manter a tal da responsabilidade fiscal, de fato, é um capital indispensável para o governo manter a credibilidade dele junto aos mercados? Não, eu acho que não há nenhum interesse por parte de nenhum governo minimamente razoável, né, como eu acho que será o governo Lula, de ter uma trajetória de dívida pública explosiva que faça com que o Brasil esteja pagando juros altíssimos e dependendo de novos empréstimos com o exterior. Acho que isso está fora de cogitação, acho que não há essa intenção, está muito clara, inclusive também, enquanto promessa e compromisso de campanha, que não será essa trajetória. Eu acho que a pergunta que a gente tem que, então, fazer é qual é o ritmo
de redução dessa dívida, de que maneira compatibilizar aquilo que é uma agenda social que eu acho que é mais significativa, né, que inclui, inclusive, os investimentos sociais em educação, em saúde, né, setores que foram também sucateados nesses últimos anos, para além de uma expansão do Bolsa Família, que já se fazia necessária há muito tempo, né? Então, como que você compatibiliza isso? E mais a área de infraestrutura verde, agenda climática, né, de transição energética, de transição para uma economia de baixo carbono, como você compatibiliza tudo isso, né, que está no centro da agenda, com essa estabilidade da dívida? E acho que tem formas de fazer. Tem coisas, claro, que podem não ser priorizadas, mas não acho que tem tanta gordura para queimar assim, né? Então é um desafio. E você pode assumir que o próprio, né, em parte, você vai financiar isso com impostos, então eliminando subsídios, desonerações, coisas que hoje são volumosas do ponto de vista do orçamento, fazendo uma reforma tributária que gere alguma arrecadação, quer dizer, isso é uma possibilidade. Acho que os governos no Chile, na Colômbia, já começaram, por exemplo, com essa prioridade, porque todos estão sofrendo essa situação de restrição, né, fiscal e, ao mesmo tempo, querem fazer uma expansão de gastos. Então, a única forma de você fazer isso é com a tributação e uma reforma tributária, que eu acho que combina com a agenda do Lula, mas não sabemos o que o Congresso brasileiro, né, vai permitir. E o outro lado é que o próprio crescimento econômico também pode ajudar, né, na tarefa, como ajudou no segundo governo Lula, muito, né? Então, a arrecadação cresce quando a economia cresce. Então, esse equilíbrio do que é a agenda que precisa para a economia voltar a crescer, para então você ter esse equilíbrio, né, de dívida em relação ao PIB, é que eu acho que é a pergunta que cada macroeconomista vai ter uma resposta diferente de qual é essa calibragem, né? Entendi. Boa noite. Você falou da reforma tributária, né? O Geraldo Alckmin, que está agora à frente da transição, né? Aliás, queria também aproveitar e te perguntar o que você achou da escolha dele, do ponto de vista econômico, qual a simbologia que tem ele coordenar essa transição, ele que falou muito em responsabilidade fiscal, mas ele também falou muito em reforma tributária. A questão é que quando se fala em reforma tributária no Brasil, afora a negociação difícil no Congresso, governadores, né, os entes federativos, sempre vem alguém dizendo vai aumentar impostos, vai aumentar impostos. É possível uma reforma tributária que torne o governo mais eficaz, como você apontou em arrecadação, sem um aumento de impostos para o cidadão na ponta? Sim, acho que é possível que para 99% da população brasileira os impostos não subam. Inclusive, há uma promessa de campanha, que eu acho que talvez essa seja a mais desafiadora, a meu ver, que é essa promessa de isenção de imposto de renda até R$ 5.000. Né? Eu entendo que tinha um apelo muito grande, político, mas do ponto de vista econômico, eu acho que é algo que no Brasil a gente costuma não ter tanta noção, né, de que a grande maioria da população ganha menos do que R$ 5.000. Então, você está falando de deixar muito pouca gente ali em quem vai pagar o imposto de renda. Né? Mas, ainda assim, mesmo com essa proposta, se fizer a isenção, se acabar com a isenção para dividendos, se aumentar a alíquota, criar alíquotas adicionais para quem está bem no topo, que no Brasil concentra uma renda muito, muito grande. Quer dizer, tem medidas que você poderia fazer para compensar e que, inclusive, gerem arrecadação, sobretudo se forem combinadas com outras medidas que hoje são pequenos subsídios, desonerações para setores, que foram sendo ampliados e que a gente tem muita dificuldade de eliminar. Já se tentou eliminar diversas vezes, inclusive no próprio governo Dilma II, de novo no governo Temer, e a gente não consegue eliminar essas desonerações porque os setores têm poder no Congresso e acabam vetando. Né? Então, quando a gente fala em aumentar impostos, eu acho que tem que estar claro aumentar para quem e para quê. Né? Eu acho que sim, é possível compor um apoio da maior parte da população para um aumento de impostos, se ele for focado, se é um tipo de imposto, né, que não prejudica a economia, se é alguma coisa que não vai recair sobre as pessoas mais pobres ou a classe média. Né? Então, enfim, é difícil. Hoje, na Colômbia, né, por exemplo, está mais fácil, vai passar algo desse tipo com um aumento da arrecadação.
ao que parece lá, vai passar uma proposta bastante progressiva do ponto de vista, enfim, distributivo, também com medidas de eficiência, também com um tributo sobre o setor de commodities, que é algo que a gente não tem discutido muito, mas que tem um benefício ambiental e que pode também ser interessante como medida. Laura, desculpa te interromper, mas só para a Claro. gente, porque progressivo para um significa uma Claro. coisa e para outro significa outra. Explica para a gente o que é uma reforma tributária progressiva. Então, o sistema brasileiro ele é um sistema regressivo, né? Justamente porque quando você pega a renda da pessoa, né, você tem que pessoas com renda mais baixa pagam uma proporção maior em impostos da sua renda do que pessoas que têm a renda mais alta, sobretudo quando você vai lá para os mais ricos mesmo. 1% mais rico no Brasil paga imposto mais baixo até do que vem logo depois, né? Isso é um sistema injusto, regressivo, né, que conhecidamente, inclusive, prejudica mesmo até a possibilidade de crescimento econômico. A ideia de se fazer uma reforma progressiva é você começar a inverter esse problema, que não é um problema só brasileiro, a América Latina inteira tem um sistema desse tipo, né? E acho que hoje, quando a gente olha Chile, Colômbia, que foram os últimos governos eleitos, essa foi a primeira agenda de política econômica nesses países, né? E estão sendo bem-sucedidos. No Chile, a questão da Constituição, por exemplo, não tende a não atrapalhar a discussão de reforma tributária, que não é uma mudança constitucional. Então, os países, há um debate sobre isso que amadureceu nos últimos 10 anos, há a compreensão de que você precisa tirar esse caráter injusto do sistema, que você precisa melhorar, acabar com essas isenções. Acho que no Brasil há um consenso entre economistas da necessidade de fazer isso há algum tempo, né? Então, você vê que até o Geraldo Alckmin, em 2018, quando o candidato a presidente, já tinha uma proposta de reforma tributária, como tinha também o Haddad, como tinha também o Ciro. Quer dizer, existe um debate maduro. Agora, quanto o Congresso, né, o espaço político para fazer, dadas os interesses, né, o problema da desigualdade é esse. A desigualdade ela se perpetua porque você tem forças, poderes de influência econômicos que se tornam poderes de influência políticos e que são responsáveis por essas injustiças que a gente preserva, né? Agora, você levantou uma coisa que, ainda tentando entender os primeiros passos, quer dizer, a reforma tributária necessariamente demoraria mais tempo para tramitar no Congresso, tem esses lobbies de todos os lados, você precisa de tempo para digerir, digamos assim, a reforma. Então, me parece que essa tentativa de aprovar essa emenda à Constituição é, como você disse, para ganhar tempo, ganhar um fôlego, enquanto você faz medidas mais consistentes que podem te dar o equilíbrio fiscal de uma maneira que não seja artificial, digamos assim, né? Vamos pegar três promessas de campanha que o próprio relator do orçamento, o senador Marcelo lá do Piauí, Marcelo Castro, disse que são as prioridades do governo pelo que ele entendeu na conversa com o Alckmin e tal, que são o aumento real do salário mínimo, por enquanto, pela nova regra, seria de apenas 1,4%, mas talvez já valesse a partir de janeiro. Os R$ 600 para o novo Bolsa Família e essa isenção de rendimentos até R$ 5.000. Qual seria o impacto de curto prazo na economia dessas três medidas? Isso daria fôlego? A economia poderia ter um crescimento maior e isso gerar mais arrecadação? Qual que é a mecânica? Olha, eu acho que programas sociais no Brasil, amplos, têm enorme impacto multiplicador. Explico o que é o impacto multiplicador. É quando o governo vai lá, gasta com alguma coisa, né, coloca, injeta R$ 1 a mais na economia, e esse R$ 1 ele se torna muito mais do que R$ 1, R$ 1,50, R$ 2. Cada real gasto se torna mais. Por quê? Porque alguém vai lá, recebe, gasta, consome alguma coisa, isso gera mais produção, né? Esse efeito, quando você olha para as evidências que a gente tem na pesquisa, ele é muito alto para programas sociais. Então, se for bem desenhado esse novo Bolsa Família, o que não era o caso, aliás, do atual Auxílio Brasil, né? Ainda mais com esses R$ 150 a mais que o Lula prometeu por criança de até 6 anos, que é algo muito interessante do ponto de vista de programas sociais, esse benefício infantil, né? Que pega realmente
tem um enorme impacto de combate à pobreza, se você pegar algo assim, você tem um efeito, sim, significativo. Aliás, mesmo o auxílio emergencial na pandemia, que foi mal desenhado porque foi urgente, os estudos consideram que evitou uma queda 2 vezes maior do PIB em 2020. Né? Então, é algo que, sim, tem um poder, e tudo que foi feito sobre Bolsa Família mostra esse efeito macroeconômico importante. Agora, isso é suficiente para gerar um dinamismo? Eu acho que é um pilar. Se a gente pega o primeiro governo... Vou até falar do segundo governo Lula, que é um governo que tem um crescimento maior da economia, né? Esse pilar do programa social, redistributivo, da ampliação do Bolsa Família foi muito importante para explicar o crescimento do período. Mas você tinha, junto com isso, o PAC, fazendo investimento em infraestrutura. A gente pode ter críticas ao tipo de investimento, mas do ponto de vista de gerar crescimento, também é um eixo que foi relevante. Né? Uhum. O que vai ter de espaço para isso? Porque os investimentos em infraestrutura estão quase zerados. Né? O teto de gastos não deixou nenhum espaço. Então, assim, Tarcísio fazia campanha em São Paulo para governador como se fosse o grande fazedor de obras, só que o nível de investimento de infraestrutura no Brasil estava o pior da série histórica. Quer dizer, a gente desconhece um período com tão baixo. E vou até dar um desconto, não é só o problema do Tarcísio. Já vinha minguando e com o teto de gastos, e claro, sem prioridade para isso, aí realmente acaba. Né? Então, acho que tem alguns desafios e que faltam nessa agenda. E aí, quando eu falo infraestrutura hoje, eu acho que a gente tem que pensar nisso de forma integrada com a questão climática, que essa o Lula tem também trazido, né? Que é importante para a política externa e que as pessoas acham que é só acabar com o desmatamento. Não é. Você precisa criar outras alternativas de renda na região, né, de maneira estrutural. Então, populações urbanas, rurais, da floresta, como é que gera renda ali, né, para que você não também crie esse falso dilema entre desenvolvimento social e meio ambiente. Né? E aí precisa de dinheiro também. Então, é difícil. Eu vou querer voltar para esse ponto que eu acho muito importante, mas o Bombig deve estar perguntando, e o Alckmin? Sim. O que você achou? Não, até o nosso colega Kenny disse que ele pode ser ministro da Fazenda. Não, olha, eu acho que assim, não vou usar nenhum palpite sobre o Ministério da Fazenda, porque tá Ninguém tipo sabe ganhar nada. na Mega Sena, assim, acho que tá pagando 30 para 1 no momento. Mas eu acho que sim, sinaliza de forma correta que foi um governo que o presidente foi eleito com uma frente, que essa frente ela vai além do PT, e eu acho que a figura do Alckmin representa isso desde o começo, então não é algo que surgiu no segundo turno, é algo que foi costurado já desde o começo desse processo eleitoral, e que, portanto, é natural que o Alckmin tenha um papel de protagonista no governo e na transição. Aonde, né, como, não sei. E não sei se é só sobre economia também, né? Porque a transição é sobre todas as diferentes áreas. Tinha que ser uma figura que conseguisse coordenar e articular, e, claro, ao lado do coordenador de campanha, que estava por trás de toda a parte programática há algum tempo, que é o Mercadante, e do outro a Gleisi, que faz a parte política. Então, não sei, não me surpreendeu. Não é algo que eu acho que também queira dizer necessariamente alguma coisa muito clara em termos de direção da política econômica. Pelo menos não acho que ainda isso sinalize. Não, então quer dizer que vai ser o Pércio Arida, o ministro? Pode ser que seja, né? Mas não acho que quer dizer muita coisa por enquanto. Deixa eu, então, refazer a pergunta de outro jeito. Você é a favor, por exemplo, de voltar à divisão Fazenda Planejamento, que é clássica no Brasil, ou manter um ministério, superministério, tudo concentrado na mão do nosso ministro que tem conta no exterior? Acho importante voltar, o que não significa voltar com aquela ideia que a gente tem de que, bom, aí a Fazenda é quem é o ortodoxo e o planejamento vai ser o desenvolvimentista. Eu acho que isso não deveria ser a forma como a gente pensa na existência dos ministérios diferentes. Mas eu acho que é importante, sim, que exista um Ministério do Planejamento.
Porque é importante que exista planejamento, que nesse governo atual não há, né? Não houve planejamento, nem sequer houve governo, né? Que dirá planejamento de longo prazo. Agora, se você não tem né, uma unidade que esteja, né, com o orçamento e, de fato, fazendo o planejamento para frente, né, eu acho que a gente fica mais sujeito a uma falta de agenda, a uma agenda que responda a coisas imediatas, a congresso, a isso, aquilo. Então, eu acho que podia ter um Ministério do Planejamento com o papel, de fato, de planejar. E acho, por exemplo, esse elemento que eu falei aqui da agenda climática, né, como é que vai ser o BNDES, como é que vai articular. Eu acho que o Ministério do Planejamento, na área econômica, ele poderia ter esse papel de pensar qual é a agenda de desenvolvimento sustentável, como é que combina isso no orçamento, né? E não necessariamente, claro, isso pode criar uma divisão também de que tipo de pessoa faz isso e que tipo de pessoa não faz, mas acho que é importante existir. Acho que é importante existir. E não sei se não deveria até ser o contrário. Quem faz essas reformas, quem faz a parte estrutural, seu planejamento, e quem faz o dia a dia, sei que hoje na estrutura não é assim, mas ser o Ministério da Fazenda, sabe? Me pergunto se não está mais para o planejamento essas agendas de reforma, etc., que acho que demandam uma energia diferente de quem está no dia a dia ali, apagando incêndio, né? Ô, Laura, o Luiz Carlos Pontes pede para você falar de como o desgoverno fascista, palavras dele, não sou eu, embora eu concorde, amputou o tripé macroeconômico do Armínio Fraga. É isso mesmo? Olha, acho que na parte fiscal, realmente, aos poucos, né? Embora a promessa do Paulo Guedes tenha sido em 2018, né? Quando a gente até esquece que em 2018, na campanha, ele teve um papel central, né? Nessa campanha, ele ficou lá escondido. Ninguém queria que ele aparecesse. Quando ele aparecia, era muito bom cabo eleitoral para o Lula, né? Mas, enfim, naquele momento se prometia responsabilidade fiscal como central. Claro que, na prática, acabou não sendo, né? E se a gente olhar para a história do Bolsonaro, né, das diferentes alas que eles estão, né? Claro que tinha uma contradição nessa ideia de que, bom, tá, para apelar para a base popular, é para fazer qualquer coisa para ser eleito, mas não, responsabilidade fiscal acima de tudo e privatizações, acho que não combinava, e isso foi ficando cada vez mais claro com a pandemia sendo o grande marco ali, né, que mudou mesmo a política econômica do governo, e acho que aí na direção de que já não era muito relevante mesmo o tripé, o pé fiscal do tripé. Agora, o Banco Central, eu acho que se manteve com o papel de muita autonomia e vai continuar sendo. Acho que essa parte não foi muito alterada no governo Bolsonaro, né? Então tá 2,5 ali, os 3 pés viraram 2,5. Tá meio exato. capenga, assim, né? Tá um desnívelzinho ali. Tá. Mas isso é o de menos, né? Porque o resto, o país desmoronou, né? Então, não é só. Mostra também que não basta tripé macroeconômico, ou 2 pés, ou o que for, para segurar uma agenda econômica, né? Laura, eu queria fala aí, Angela. Como você vê a possibilidade de recuperação do emprego formal? Né? Não do informal. O Brasil está coalhado de gente informal, né? Basta a gente sair na rua e ver que todo mundo dando seus pulos para poder pagar as contas. Você vê como possível o governo Lula ter um êxito nesse sentido, recuperar o emprego formal em carteira dos brasileiros? Olha, esse foi um dos grandes marcos dos primeiros governos Lula, né? A gente pode discutir a que se deveu a forte geração de empregos formais, o aumento do grau de formalização, que foi muito significativo durante os primeiros governos Lula, né? Tanto o Lula 1 quanto o Lula 2, mas mais o Lula 2, né? Pode ter a ver com essas, né, com as políticas, com a agenda econômica em geral, tem o cenário externo que também era favorável junto, muitas coisas, né, confluíram, políticas que aproveitaram um bom cenário. E aí, o que gera emprego formal é crescimento econômico, não tem muito mistério, você não gera emprego formal fazendo reforma trabalhista, reduzindo custo, isso está claro que não ocorre, você precisa que a economia, você pode até ter medidas
mais micro que resolvam uma coisa ali, outra aqui, que estão bloqueando, né? Como a gente viu com a lei da MEI, com outras coisas, com a PEC das domésticas. Agora, precisa ter crescimento, precisa ter geração de emprego. E a gente não tem isso no país desde 2015, né? Então, a verdade é que a gente teve um período de recessão, seguido de um período da mais lenta recuperação da história, para então pegar uma pandemia e esse descalabro que foi o governo Bolsonaro, né? Então, aí não tem emprego que seja gerado nesse contexto. Acho que tem todas as condições, sim, de voltar a gerar, mas precisa haver uma agenda que seja uma agenda de crescimento sustentável, com redução da desigualdade. E aí é a parte que, nesse momento, assim, é o desafio, porque com esse espaço fiscal, com o Congresso que temos, com as restrições de caráter político, econômicas, etc., não está tão claro, com o cenário externo dramático no ano que vem. É isso que eu ia te perguntar. Qual é o cenário externo para 2023? A gente está chegando perto do final, então vamos... Final apoteótico. Olha, eu diria que o Lula ele tem muita sorte, né? Falam que os imperadores chineses precisam, né? Que tem essa coisa de que precisa ter talento e sorte, né? O Lula ele tem sorte nesse aspecto, né? O que é um mérito também, em alguma medida. Ele chega e o cenário externo fica bom, né? Eu acho que isso não ocorre no ano que vem, mas eu acho que está aparecendo que a crise pior do cenário global, com consequências da pandemia seguidas pela guerra da Ucrânia, dívida dos países, tudo isso vai estourar no que vem. Então, é um cenário ruim, né? Embora preços de commodities estejam subindo de novo, né? Então ele vai pegar uma outra alta, que parece que vai ser sustentada de commodities, mas acho que para 2024, assim, tudo indica que o crescimento global vai voltar, vai ter ainda esse ciclo favorável de commodities, que, se for bem aproveitado, pode dar uma oportunidade interessante. E a economia brasileira está muito melhor do que estava em 2002, 2003, quando ele primeiro assumiu. Não pelo que aconteceu nos últimos 4 anos, mas porque temos reservas internacionais voltosas, né, que felizmente não foram todas esgotadas, vendidas. Isso cria uma base para a gente, que o mundo inteiro está entrando em crise da dívida, moratória, etc., e a gente não vai ter esse risco. Então, isso já é mais favorável do que a maior parte dos países da África, muitos dos nossos vizinhos que estão realmente sem acesso nenhum a financiamento para as suas políticas. Bom, Laura, a gente chegou ao momento crítico da nossa conversa, do nosso papo, que é quando a gente tenta sintetizar numa frase tudo que você falou. Que é a vida dura de jornalista que a gente agora compartilha com os entrevistados, entendeu? Então, a pergunta era: como conciliar as promessas de campanha do Lula com o compromisso de manter responsabilidade fiscal? Numa frase, como é que você responderia a essa pergunta? Fazer a reforma tributária. Eu acho que essa é a grande via para se conciliar as promessas com o orçamento, né? E acho que fazer a reforma tributária é o primeiro. A segunda é crescer. Né? São os dois. Então, acho que em dois temas a gente consegue resumir aqui. Muito bom. Então, fica sendo a síntese da Laura, você vai me corrigir se eu estiver falando errado. Como conciliar promessas e responsabilidade fiscal, fazendo reforma tributária progressiva, que agora as pessoas já sabem o que é, porque você explicou, e crescendo a economia. Se não der 75 caracteres aí, vocês roubam produção, porque já ficou muito boa a resposta. Não vou mudar, não. Laura, muito obrigado por estar aqui entre nós. Prazer revê-la, mesmo que à distância. E volte sempre. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, Big, vamos lá para o nosso encerramento aqui, então. Recapitulando, primeiro, vamos ver como é que ficou a nossa enquete. O que deu aqui, gente? Qual que é o resultado da enquete, produção? Joga aqui para mim, para a gente saber se o Bom Big passou de ano ou não.
Resultado. Estou enrolando aqui porque não colocaram.